Shalom, você conhece a voz do seu pastor? E eu estou falando de Yeshua, obviamente. Lá em João, capítulo 10, o versículo 27, nós vemos uma citação que diz: As minhas ovelhas conhecem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Interessante a alusão que Yeshua usa aqui para falar sobre ouvir e obedecer. Ovelha era um animal extremamente criado naquela época de Yeshua. Até hoje em Israel ainda existem pastores de ovelha. E o interessante é que, por que ovelha? Porque a ovelha é um animal muito inteligente. Então Yeshua usa essa alusão para nos mostrar que, por ela ter essa inteligência, ela também tem a capacidade de criar vínculo de amizade com o seu pastor. Por isso que, se você cria ovelha, você sabe o que eu tô falando. Você chama ela longe, ela sabe que é você. Você chega, ela sabe e ela sai correndo, né? Porque ela tem essa capacidade de criar esse vínculo. E algo interessante aconteceu. Eu tinha deixado roupa lá fora. E tinha me esquecido, e estava tarde, eu nem ia, né, lembrar disso. E, de repente, ao apagar das luzes, eu sou lembrada da roupa que estava lá fora. E eu, por um segundo, pensei assim, tá tarde, eu não vou deixar lá. E automaticamente, eu pensei, cara, mas eu fui avisada, porque eu tinha esquecido. Eu fui avisada, eu vou tirar. Eu fui lá e tirei e recolhi toda a roupa. Hoje de manhã, o que aconteceu? Se a roupa tivesse ficado lá, ela teria molhado inteira, porque choveu a madrugada toda. E aí eu pude agradecer a Deus, porque foi uma simples situação para me mostrar o quanto a minha audição está conectada com o Eterno e o quanto eu estou disposta a obedecer. Veja que a gente está falando de algo muito simples, mas ali o Eterno ministrou a mim hoje cedo de uma forma tão poderosa que eu fiquei assim, cara, eu fui avisada, eu fui lembrada e o meu primeiro instinto foi dizer, deixa lá. Mas porque o meu senso de responsabilidade me disse, você foi avisada, vai mesmo? E aí eu pergunto para você, quantas vezes o Eterno diz para nós, não faça? Quantas vezes o Eterno diz para nós, não vá? Quantas vezes o Eterno diz, faça? Quantas vezes o Eterno diz, vá? E nós não fazemos, não obedecemos. Eu poderia realmente ter ficado com o meu primeiro pensamento, deixa aí, já estava tarde mesmo. Mas eu decidi, não, eu decidi obedecer. E eu sabia que eu ia testificar se isso era coisa da minha cabeça, né? Ou se era Deus falando comigo. Então, nesse momento ali, o meu pastor falou comigo numa coisa simples, mas que testificou a minha obediência, testificou a minha relação e testificou o quão meu ouvido está afinado a ouvir a sua direção. E eu colhi, claro, a bênção, porque depois o dia inteiro tá nublado, né? Agora que tá um pouco mais claro, mas não tem sol, se molhando do jeito que choveu, não ia secar, né? Então a gente tá falando de algo muito simples, mas quantas vezes na nossa vida, durante toda a nossa trajetória, nós fazemos isso? Porque nós temos livre-arbítrio e o Eterno não vai impedir nós de fazer ou não fazer alguma coisa. Eu podia ter ido dormir e ter deixado lá, como foi meu primeiro pensamento. Mas como eu tenho uma relação íntima com o Eterno e uma dependência em todos os níveis, eu resolvi ouvir e recolher a roupa. Então, talvez não seja uma roupa, talvez seja um negócio, talvez seja um relacionamento, talvez seja a sua própria vida, um projeto. Seja lá o que for, nos nossos dias acontecem tantas coisas, né? Eu te convido a parar e a consultar o Eterno, a consultar o seu pastor. Ele te dá o caminho certo,
Ele te conhece. E se você não tem essa intimidade, eu te convido a ter esse relacionamento com o Eterno. Porque Ele é o que conhece a gente hoje, que conhece todo o nosso passado e é aquele que sabe o nosso futuro lá na frente. Nós não sabemos nada. Pense nisso. Que o Eterno te abençoe, te guarde e que você possa ouvir a voz dele em todos os pequenos detalhes até os grandes. Shalom, shalom.